Você se identificou com a fase 1? Você acha que você está na fase 1 do endividamento? Ou para você não? Ó, já a coisa está um pouco mais complicada do que só ficar no 0 a 0. Tá começando a faltar. Bom, a gente tem também a fase 2 do endividamento. Que fase é essa? É a fase do que eu chamo de malabarismo financeiro. Então, na fase 2, não é que a pessoa gasta tudo que ela ganha, ela gasta tudo que ela ganha e ainda falta um pouco. Só que ela consegue meio que fazer um malabarismo. Você já viu no semáforo ali o pessoal jogando as bolinhas para cima ali e meio que tentando fazer de tudo para equilibrar, mas de vez em quando uma bolinha cai no chão? Essa pessoa, ela tá assim, tá prestes a ponto de uma bolinha cair no chão e ela ficar realmente com o nome sujo. Então é aquela pessoa que ela pega um cartão de crédito para pagar outro. Ela já começa a fazer um empréstimo para poder pagar outras dívidas. Ela tá presa naquele ciclo da dependência do cartão de crédito. Então o que é esse ciclo? Você tem lá o seu salário, vamos dizer R$8.000. Começa o mês, dia 1 caiu os 8.000. Dia 5 cai a fatura do seu cartão, R$7.200. Você vai lá, quita aquele cartão e aí você sobra com R$800 para passar o mês. E é claro que com R$800 você não vai conseguir pagar o aluguel, o financiamento da sua casa, o condomínio, a sua alimentação, o seu transporte, o seu iFood, as suas blusinhas. Não vai caber tudo lá, seu salão de beleza, as assinaturas, conta de energia, conta de água, conta de internet. E aí o que você acaba fazendo? Gasta o que dá no dinheiro e aí você recomeça a utilizar o cartão. E durante o mês, essa fatura ela volta a ser 7, 8, 6 mil reais. Quando chega outro mês, você precisa de novo quitar o cartão e fica sem dinheiro para passar o seu mês. Então, você está no ciclo da dependência. Enquanto você não cortar essa dependência de cartão de crédito, você não sai desse ciclo. Então, você está ali equilibrando, fazendo malabarismo para fazer o mês fechar. Meio que nem você sabe como que você está conseguindo fazer isso sem sujar o seu nome ainda. Isso é um risco enorme para você. Principalmente porque tem muitas pessoas que nessa fase 2, elas começam a criar dívidas de juros altos para poder fazer esse malabarismo. Então a pessoa tá ali com uma dívida que era para ela quitar por 10 mil e ela tá transformando em 15, 20 mil. Por quê? Porque tá passando no outro cartão, porque tá empurrando para frente, porque tá pegando empréstimo. Então começa a ficar cara aqui a brincadeira, que é a falta de conhecimento e educação financeira, tá? Normalmente, qual é o tipo de dívida de quem está na fase 2, fazendo malabarismo financeiro? Tem, sim, dívidas de consumo ali do dia a dia, tem, sim, um pouco de dívidas de supérfluos, mas ela começa a reduzir o padrão de vida dela. Então, às vezes, quem está na fase 1 gasta mais consigo mesma do que quem está na fase 2, porque ela começa a reduzir para poder fazer esses malabarismos financeiros aí na vida dela. Então, tem dívidas de consumo, tem dívidas do dia a dia também. Qual que é o sentimento aqui? Se na fase 1 a pessoa já acha que vai dar certo, vai vir uma PNE, eu vou consertar, eu vou dar um jeito, na fase 2 já começa a vir uma preocupação, uma ansiedade, como vai ser o dia de amanhã. Tanto quem tá na fase 1, na fase 2, tem aquela preocupação de e se eu perder meu emprego, como é que eu vou ficar? Como é que vai ser? Porque eu não tenho nada reservado aqui. Então você começa acaba que ficando até, assim, desculpa a palavra, mas você acaba ficando até um pouco escrava desse ciclo de eu não posso perder meu emprego, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Saída para a pessoa que tá nessa fase 2 e tem essa ansiedade para virar o mês, porque o sentimento é sempre esse, né? Tá chegando o mês, vou virar, é o dia de pagar o cartão, que empréstimo que eu vou fazer, que cartão que eu vou usar, qual desses eu vou liberar limite, aquela sensação de afogamento, né? Nossa, a água tá no pescoço, vai me afogar, aí vira um mês, você tira a cabeça, respira, depois volta de novo para aquela sensação horrível, ninguém merece passar por isso. Saída. Organização financeira, que é algo imprescindível para todos, muito importante quando eu pego uma aluna aqui que ela está na fase 2, fazendo um malabarismo financeiro. Tão importante quanto a organização é cortar essa dependência do cartão de crédito. A gente precisa, com todas as forças, fazer ali uma organização para você parar de usar esse cartão. Por quê? Porque usar esse cartão é a mesma coisa assim, ó, você tá ali no poço, no fundo do poço, que eu não vou nem dizer que é um poço muito fundo, é um poço que ele tá mediano ali, dá pra gente sair com uma facilidade. Só que quando você usa o seu cartão, você tá cavando mais, você tá afundando mais.
você não tá saindo. Então, quem tá na fase 2 fazendo malabarismo, ela acha que o malabarismo financeiro dela vai ajudar ela a sair do fundo do poço, mas ela está cavando mais. Então, cortar essa dependência do cartão para você parar de aumentar a fatura, para quando virar o mês, você conseguir pagar suas contas no débito, é uma das principais estratégias para quem está na fase 2 do endividamento. Quem está na fase 2, a gente também tem um leque maior de estratégias. A gente pode, se você tem empréstimos, pensar em um outro empréstimo para quitar isso aqui com muita cautela, com muito cuidado para você não aumentar sua dívida. A gente pode pensar em portabilidade. Você tem uma maior margem de negociação no seu banco para conseguir reduzir taxa de juros. Por quê? Porque na fase 2 o seu nome ainda está limpo. Por mais que você está fazendo esses malabarismos, o seu nome ainda não está sujo. Então a gente consegue ter mais estratégias lá na parte das dívidas para poder trabalhar. Tempo mínimo aqui. E aqui é pela experiência. Eu não tô te prometendo que vai acontecer. Mas pela minha experiência, o tempo mínimo para essa pessoa sair das dívidas aqui é de 3 meses. Por quê? Porque se na fase 1 a gente consegue se organizar de 1 a 2 meses, porque não tem cartão de crédito envolvido, aqui na fase 2, como já está esse malabarismo, a gente vai precisar aumentar a renda, dar uma apertada aí no cinto, nos gastos para poder passar por esses primeiros meses. Às vezes acaba fechando no negativo, sim, e aí no outro mês ela precisa cobrir isso. Então, demora um pouco mais para equilibrar esse orçamento e para o dinheiro começar a sobrar. No mínimo 3 meses. Isso vai depender do tamanho do malabarismo que você está fazendo. Se for um malabarismo pequenininho, é mais rápido. Se tiver muito cartão, muita coisa envolvida, pode sim demorar muito mais. Então, sempre quem está na fase 2 vai demorar mais tempo para sair das dívidas do que quem está na fase 1. E o que eu quero começar aqui a falar com vocês, já que a gente já falou de 2 fases. Quanto mais tempo você demorar para resolver o seu problema do endividamento, você vai passando de fase. Então, quando você era criança, você não jogava lá videogame? Eu amava jogar Mario Bros. Nossa, era vício lá em casa. Nintendo. E o nosso objetivo era sempre passar de fase. Então, a gente estava ali e jogava para poder ir para a próxima fase, porque a gente queria chegar no chefão lá no final. Então, quando você não está cuidando da sua vida financeira, você está passando de fase, só que não é para bem, que nem quando você tá lá no videogame, é para mal, você tá indo para fases que vão ser cada vez mais difíceis de resolver. E aí de novo a gente volta. Toda dívida tem solução? Toda dívida tem solução. Porém, a sua solução pode demorar 1 mês, 2 meses. Se você esperar muito, aí a sua solução vai demorar meses, talvez anos. É igual doença, né, gente? Olha só, hoje em dia se faz muita campanha de prevenção. Então, a mulher tem que todo ano, tem que ir lá no ginecologista, tem que fazer os exames dela para prevenir, porque se encontra alguma coisa, começa a tratar antes. Agora, quem não faz a prevenção, quando vai lá no médico ver, já está bem pior. Inclusive, fica aqui, né, gente? Eu sei que às vezes a gente fica meio enrolando para fazer essas coisas, mas a prevenção ela é muito importante. Então, é a mesma ideia de doença. Quanto antes você resolve, quanto antes você identifica, na verdade, a causa da sua doença, quanto antes você trata, quanto antes você resolve, melhor para você, você sofre menos, você resolve menos tempo. Em relação à parte financeira, você gasta menos dinheiro e para sair das dívidas é a mesma coisa. Então, está na fase 1, corre para resolver isso, para não ir para a fase 2. Se está na fase 2, mais alarmante ainda. Se a fase 1 e a fase 2 são sinais amarelos, a fase 3, que é a próxima, já é o sinal vermelho, já tem que ir rapidamente. É a pessoa que ela já... A fase 3 para a fase 4 já é a pessoa que está indo para UTI. Então, vamos ficar bem atenta aqui. E eu tô falando isso não é pra deixar desesperada. É pra você reagir, mulher. É pra você tomar uma atitude. Porque eu sei que quando a gente não tem a clareza da gravidade do nosso problema, a gente vai deixando. E quanto mais você deixar, vai ficar pior. Então, tempo mínimo para sair da fase 2, 3 meses. Fase